E os caras fizeram de novo, hein, meu povo? A Argentina está na final da Copa do Mundo de 2026, segunda final consecutiva da seleção da Argentina, de Lionel Messi, agora para enfrentar a seleção espanhola. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa classificação heróica da Argentina à grande final, falar também sobre o que esperar desse confronto entre Espanha e Argentina na grande decisão que acontece neste domingo. Enfim, quero pedir muito o teu like aqui, é muito importante para ajudar o canal. Se você gostar do conteúdo, da análise, se você gosta do estilo de vídeo aqui, não esquece de deixar o teu gostei, não esquece de comentar aqui abaixo a tua opinião sobre o assunto, né, sobre esse jogo da final e também sobre o que foi a classificação da Argentina ontem diante da seleção da Inglaterra. E não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante nesse momento que você se inscreva para poder ajudar a nossa comunidade a crescer e o canal conseguir atingir a meta de 1000 inscritos, tá, meu povo? Vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo. Meu nome é José Victor, eu sou o produtor de conteúdo aqui do Rodada com Café. Vamos falar sobre este jogo da Argentina ontem contra a seleção da Inglaterra, meu povo. Que jogo, tá? Que jogo, que espetáculo de futebol. Para mim, o maior jogo até agora dessa Copa do Mundo. Não foi o jogo mais vistoso até aqui, mas foi uma grande partida de futebol. Primeiro no hino, né? A seleção da Argentina concentrada, a seleção da Inglaterra também, e as torcidas vaiando os hinos, né? Muito por conta daquele contexto histórico que eu expliquei para vocês no último vídeo. Para quem não assistiu, tem toda uma tensão envolvendo uma guerra que aconteceu pela disputa, né, do território ali das Ilhas Malvinas, que aconteceu nos anos 80. Muita tensão, né, entre as duas seleções, entre as torcidas. Eu achei que o jogo terminaria com alguma expulsão, não aconteceu, mas foi um jogo muito, muito pegado ali no início do primeiro tempo, né? Muitas faltas, muitos desarmes perigosos, né? Assim, lances agressivos das duas seleções. A torcida contagiando também, assim, encarnando aquele espírito mesmo de decisão e tal, e os jogadores na mesma sintonia, tanto na seleção da Inglaterra, tanto na seleção da Argentina, mas eu acho que isso ajuda a explicar o resultado final. Vou explicar para vocês um pouco da minha análise e daquilo que eu achei do jogo, e aí vocês concordam comigo ou não. Primeiro tempo foi um jogo muito disputado, a bola, assim, você não tinha uma seleção que tinha o domínio da posse da bola. A Argentina conseguia ter suas escapadas, a seleção da Inglaterra também conseguia ter suas chegadas. Não foi um grande jogo de Kane, não foi um grande jogo de Bellingham, mas a Inglaterra conseguia se manter no jogo muito por conta da força física que impunha, né, na seleção da Argentina. A Inglaterra começou melhor, começou com mais posse de bola, começou indo mais ao campo de ataque e a Argentina um pouco mais acuada. Com o passar do primeiro tempo, a Argentina foi conseguindo sair mais do campo de defesa e conseguindo colocar um pouco mais a Inglaterra para o seu campo de defesa e conseguia chegar, consequentemente, conseguia ter as suas oportunidades. A Inglaterra não tinha um grande jogo do Kane, então era muito com o Anthony Gordon, era muito com os meio-campistas. O Kane até voltava, né, recuava para tentar dar algumas escapadas ali aos pontas, mas não era nada que se levasse tanto perigo assim. O Bellingham também não conseguia fazer um grande jogo, ou seja, tinha dificuldades, né, com a bola para conseguir acionar os atacantes e para criar grandes jogadas, ou até mesmo para pegar a bola e carregar para o campo de ataque, como ele geralmente faz. Ele não teve tanta liberdade para isso porque os meio-campistas da Argentina marcavam muito, né? O Bellingham, o próprio Kane, os pontas não deixavam eles ter tanto espaço para conseguir criar as oportunidades. E aí vem o segundo tempo, né? Depois de um jogo muito faltoso, um jogo muito disputado, muita confusão, vem o segundo tempo, a Argentina volta do mesmo jeito, a Inglaterra também consegue o gol, né? Numa escapada, uma boa jogada, inclusive, pelos lados, e o Anthony Gordon aproveita ali o passe para a área e faz 1-0. E, cara, num jogo de Copa do Mundo, na semifinal, é muito difícil imaginar que um time faz um gol ali aos 60, 65, é muito difícil imaginar uma virada. É muito difícil imaginar que a outra equipe tenha força mental, técnica para empurrar o adversário e conseguir uma virada. No tempo normal, poderia um empate e aí na prorrogação, nos pênaltis, vencer o jogo. Mas assim, no tempo normal, em 30, 25 minutos, é muito difícil imaginar que a outra seleção consiga 2 gols. E a Argentina provou mais uma vez que é possível. E de uma forma, assim, covarde da seleção da Inglaterra, que na minha opinião se acovardou com o decorrer dos minutos, deixou de competir, e aí para mim é o ponto principal. Eu acho que a Argentina ganha o jogo, claro, pelo mérito próprio, né, pela força de ir para cima, muitos cruzamentos, o Messi bem no jogo, acionando bem, né, os jogadores ali de ataque, mas eu acho que a Inglaterra perde o jogo mesmo para ela própria, quando ela deixa de competir. Quando a Inglaterra deixa de combater, quando a Inglaterra passa a ser uma seleção passiva, é só você olhar os desarmes, é só você olhar o número de faltas.
O número de faltas no segundo tempo caiu, né, da seleção da Inglaterra, e o número de desarmes também. A Inglaterra deixou de combater, a Inglaterra recuou demais. Eu acho que dava para se defender com linhas mais avançadas, assim, sem abaixar tanto, sem chamar tanto a Argentina para o seu campo de defesa. E a Argentina, com muitos cruzamentos, com muita pressão, com muito coração, com muita alma, conseguiu chegar a mais uma virada. As pessoas ficam, pô, por que a Argentina conseguiu mais uma virada? Como explicar e tal? Cara, é muito da força que tem, né, dos seus jogadores, mas se você for olhar, todas as seleções cometeram os mesmos erros. Acho que Cabo Verde não, porque Cabo Verde ainda assim conseguia ter as escapadas e tal, mas a seleção do Egito, a seleção da Inglaterra ontem, e os caras cometeram os mesmos erros sempre. Quais são os mesmos erros? Se defender demais, ser uma seleção passiva. E não dá para ser passivo contra a seleção da Argentina, que tem muita força física, que tem muita raça, muito coração, muita alma. Não dá para ser tão passivo, não dá para recuar tanto. E aí, quando a Argentina vira o jogo, a Inglaterra simplesmente vai para cima, vai tentar o último, assim, a última oportunidade, bota um monte de atacante, só que já era tarde demais. O Tuchel, na minha opinião, ele não erra quando ele coloca os jogadores mais altos, né? Ele coloca mais zagueiros e o lateral mais alto no time, porque ele imaginava que a Argentina iria forçar muita bola na área, só que, é como eu falei, ele chamou muito a Argentina para o campo de defesa, assim, praticamente botou um ônibus estacionado na frente da área. E a Argentina tem muita qualidade para criar situações nesse tipo de jogo, né? Nesse tipo de situação. É tanto que quando a Argentina toma o gol, os caras melhoram no jogo, porque a Inglaterra até antes, né, pressionava um pouco mais no campo de ataque, a Inglaterra não abaixou tanto as linhas, então a Argentina tinha mais dificuldades para entrar no campo de ataque, no campo de defesa, perdão, da seleção da Inglaterra. E aí quando a Inglaterra abre o placar, eles recuam demais e a Argentina, pronto, agora a gente tem o nosso jogo. Agora a gente consegue estar próximo à área deles, e aí tem Messi, e aí tem Enzo Fernandes, e aí tem Depou, e aí tem McAllister, e aí tem Julian Álvares, e aí tem o Lisandro Martinez, que são jogadores que, com a bola no pé, próximo ao gol, conseguem levar muito perigo, né? Conseguem criar muitas situações. E aí acha, né, os dois lances que vira o jogo, e enfim, e aí é mais uma decisão de Copa do Mundo. E, cara, o futebol, ele costuma premiar times que têm muita raça, muita alma, muito coração. Não é sempre, tá? O futebol, ele não é justo. Muitas das vezes um time joga melhor, um time tem mais raça, um time tem mais vontade, e aí o adversário num contra-ataque consegue fazer o gol, depois consegue se defender e ganha uma partida. O futebol às vezes tem dessas, né? O futebol não é justo, mas 80% das vezes ele costuma premiar times que têm muita alma. Não é nem técnica, é muita alma, muito coração, muita vontade de querer jogar o jogo, de querer ganhar o jogo. E a seleção da Argentina tem isso de sobra. E a relação que tem com a torcida, né, com os seus torcedores, é algo que é invejável assim para muitas seleções. A seleção brasileira tem que olhar para isso, tem que aprender como fazer, né? Não, tem que simplesmente assistir, bater palma mesmo e aprender como é que se joga uma Copa do Mundo, como é que se encarna uma decisão, uma semifinal, umas quartas de final, umas oitavas de final. Quem tem medo de ganhar, meu povo, na maioria das vezes não costuma ganhar nada. Né? Na Copa do Mundo, no futebol, é assim. Quando uma seleção é muito medrosa, quando ela se retranca demais, quando ela tem medo do adversário, é muito difícil de ganhar. Às vezes acontece, não vou dizer que é sempre assim não, porque futebol é imprevisível. Às vezes você vai jogar com medo do seu adversário, você vai ter uma oportunidade, vai ganhar e vai achar que aquilo ali é a fórmula máxima de ganhar uma partida de futebol, vai achar que aquilo ali é o único caminho. Só que não é. Uma seleção que joga com vontade, com alma, com coração, pode até jogar de forma mais reativa, mas que tem alma para jogar, na maioria das vezes ela costuma ser recompensada. Quando a seleção tem medo de jogar, não demonstra tanta raça, tanta vontade assim, tanta imposição nas jogadas, é muito difícil uma seleção ganhar um torneio como a Copa do Mundo jogando dessa maneira. A gente gostaria muito que a seleção brasileira chegasse a essa decisão, chegasse firme pelo Hexa e tal, mas, cara, era de se imaginar que seria mais um filme repetido. Não tô querendo dizer aqui que eu já imaginava, que eu já sabia, até porque eu sou brasileiro, até porque eu torci e até porque eu imaginei que a seleção iria passar da Noruega. Mas vendo essa seleção da Argentina jogar, acho que explica muito do insucesso, mais um insucesso dessa seleção brasileira. A Argentina ganhou a Copa América de 21, ganhou a Copa do Mundo de 22, ganhou a Copa América de 24, tá na decisão da Copa do Mundo de 26, e se continuar gerando, né, cada vez mais jogadores com esse espírito, se continuar encarando as competições dessa forma, eu acho que a Argentina vai reinar no futebol sul-americano ainda por uns 8, 10 anos,
tranquilamente como a seleção brasileira reinou no futebol sul-americano de 1958 até 1986, 90, 94, 2002. Eu acho que o último grande ato da seleção brasileira foi, de fato, a Copa do Mundo de 2002. O que veio depois veio Copa América e tal, mas assim, a gente entrou num declínio muito grande, tanto técnico, de geração mesmo, de fazer futebol, e os caras foram melhorando, os caras foram se aperfeiçoando e foram construindo o que a gente está vendo hoje. Tanto a Espanha, tanto a Argentina não estão nessa decisão à toa. O que eles fizeram para chegar a essa decisão, eles construíram nos últimos 15, 20 anos, enquanto a seleção brasileira se achou, assim, não vou dizer que um pouco de soberba, talvez, muito grande, de que para sempre seria o rei do futebol, para sempre seria a seleção do futebol e tal, a camisa mais pesada da história, e é a camisa mais pesada, mas achou que por muito tempo apenas isso ganharia jogos, continuaria ganhando as competições, e, cara, não é assim. A seleção olímpica da Espanha de 2020, que foi disputada em 2021, né, por conta da pandemia, de Tóquio, naquela decisão contra o Brasil, a metade, a maior parte da metade dos jogadores estavam jogando a Copa do Mundo agora de 2026. E se você for olhar a seleção brasileira, apenas o Bruno Guimarães, né, que fazia parte daquela seleção, e só, né? Tem o Bruno Guimarães e o Ederson, eu acho, se eu não me engano, que estava jogando. De resto, todo mundo não faz mais parte da seleção brasileira. A gente ficou com a medalha, a gente ficou com o ouro, mas eles ficaram com a geração, eles ficaram com o desenvolvimento, eles ficaram com pô, grande parte da seleção que hoje pode se tornar campeã do mundo em 2026. Ou seja, 5 anos construindo um time, construindo uma identidade de jogo que já vem de muito tempo, não é de 5 anos, tá? Mas assim, inserindo esses atletas na identidade de jogo deles, na forma deles jogarem, na forma deles se defenderem, de atacar, para construir mesmo uma identidade de jogo ainda mais forte, ainda mais consolidada, para conseguir, né, agora em 2026, estar nessa decisão. Se vai ganhar a Copa, eu não sei. Se a Argentina vai ganhar a Copa, eu também não sei. Mas eu acho que a Copa do Mundo premiou duas grandes seleções que mereciam estar nessa decisão. A Inglaterra merecia? Na minha opinião, merecia também. Mas ela foi covarde. E aí o futebol acabou punindo, né? É a mesma coisa a seleção da França. Tem o melhor time, mas não tem o melhor coletivo. E o futebol premia o coletivo, né? Premia os dedicados. E a seleção da Espanha e a seleção da Argentina são duas seleções muito dedicadas, muito disciplinadas taticamente e que chegaram a essa decisão com muito mérito, apesar de não ser, na minha opinião, a Espanha era uma das favoritas, mas eu colocava a França à frente da Espanha, e a Espanha conseguiu passar da França mais uma vez, né, em mais uma decisão consegue vencer a seleção francesa, e a Argentina eu colocava como uma das favoritas, mas pelo que jogou a Copa, eu não imaginava que iria chegar à final. Só que, é como eu expliquei, o futebol premia aqueles que têm alma. E a seleção da Argentina tem de sobra. Tá, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você concorda comigo, clica no botão de gostei. Se você não concorda, também clica no botão de gostei para ajudar o canal. E explica nos comentários o porquê você não concorda comigo, o seu ponto de vista. Eu quero muito entender isso. E não se esquece de se inscrever, tá, meu povo? Se você gosta desse tipo de debate, se você gosta desse tipo de resenha, clica no botão de se inscrever que ajuda demais o canal. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!